Olá, boa tarde, um bom domingo para você, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Estamos começando mais uma edição do Tabelando para trazer uma pessoa muito especial na história do futebol goiano. Ele ainda está em atividade, é um jogador de muito talento, um profissional exemplar, que chegou alguns anos atrás aqui em Goiânia, na época estava até machucado. Ele já disputou decisão de Campeonato Brasileiro, decisão de Libertadores, já fez muito sucesso no futebol nacional e chegou até um pouco desacreditado em Goiânia. E depois foi fazendo sucesso, foi conquistando o público de Goiás. Fez o gol do título do Atlético depois de um jejum de mais de uma década. Participou de várias conquistas do Dragão e no ano passado terminou o seu contrato com o Atlético. Esse ano jogou na equipe do Rio Verde e agora aguarda propostas para o Campeonato Brasileiro de qualquer divisão. Ele é um jogador que está à disposição do futebol nacional. Ele vem para contar um pouco da sua história de luta, sua história de garra, ele que veio de uma cidade pequena, de uma cidade humilde lá no Maranhão, e venceu no futebol brasileiro e ainda tem muito mais a conquistar. Hoje vamos tabelar com Anailson. Tudo bem, Anailson? Tudo bem. Um prazer novamente estar com você e com os torcedores, né, do estado de Goiás, que eu tenho muito carinho por esse estado que soube me acolher muito bem. Quem é Anailson? O Anailson é uma pessoa simples, uma pessoa dedicada ao seu trabalho, uma pessoa que se dedica à sua família e que procura sempre dar o seu melhor em tudo que ele faz. Onde você nasceu, Anailson? Nasci em Estreito, Maranhão. Estreito ou Carolina? Nasci em Estreito, mas como Estreito não era cidade, pertencia a Carolina, né, e meu registro de nascimento saiu como se eu tivesse nascido em Carolina. E quem nasce em Carolina é o quê? Carolinês? Carolinense? Eu acho que é carolinense. É. Mas eu sei quem nasce em Estreito, que é estreitense, igual eu sou. Você considera estreitense? Estreitense. Estreito fica no Maranhão, é pertinho da divisa, né? Antes era divisa com Goiás, né? Aí agora é divisa com Tocantins, é a primeira cidade. Pega Belém, Brasília, vai, a primeira cidade do Maranhão é a minha. Para entrar no Maranhão, tem que ser pela minha cidade. Qual era o nome do seu pai? Luiz Carlos Noleto, Luizinho, conhecido lá na região. Político. Político lá na região? Político, já fui vereador 3 vezes. E prefeito? Não, prefeito não. Ainda não? Não, ele não vai mexer não. Já se cansou da política. O que o Luizinho fazia além da política? Meu pai era mecânico, aí depois abandonou a profissão de mecânico, foi mexer com política e agora só mexe com a terra dele lá, plantando, colhendo, até para passar o tempo. E sua mãe? Minha mãe sempre foi doméstica, sempre cuidou. Analgi. Analgi, ela que cuidou de todos nós, né? Inclusive o nome de todos os filhos vem do nome da minha mãe, Analdi. Nós somos 6 filhos, né? Analdilene, Analdivan, Analdivânia, Analdiane, Analdinei e Anailson. Meu pai tirou o nome da minha mãe e ela que cuidou de nós. Meu pai trabalhava fora e ela cuidava da gente em casa. Na escala dos irmãos, você está caçula. Onde? Você é o caçula? O mais novo. É o caçulinha. Tem sempre contato com eles? Tenho, meus irmãos. A gente é muito unido, né? A gente teve uma família, a gente sofremos muito, né? Com dificuldade, sair da pobreza. Meu pai teve muita dificuldade de criar gente, né? Então, meu pai nunca teve um trabalho assim fixo, trabalhava em mecânico, mas aparecia pouca coisa. Depois foi mexer com a política, mas em vez de ganhar dinheiro, só gastou. Veio mais problema. E depois, quando ele foi cuidar da terra dele, que aí a gente conseguiu tirar o sustento. Com certeza ele era um político honesto. É o que falta no Brasil. Esses políticos que meu pai dava mais para o povo do que tirava da política. E que dificuldade você encontrou, Anailson, na vida, que você disse aí que você e seus irmãos vocês encontraram? Assim, da infância, né? A gente tinha teve época da minha infância que faltou, né?
o pão, o leite, né? Faltava alimento dentro de casa, né? Então eu lembro de uma época muito difícil dentro de casa, que queimou a televisão, meu pai não tinha dinheiro para consertar, queimou a geladeira, ficamos sem a geladeira, queimou o fogão, ficamos sem o fogão. E você numa casa sem fogão, sem geladeira e sem televisão, você criança é difícil, ainda sem alimento. Então a gente teve uma época da nossa vida que a gente passou muito sufoco, mas a gente, através disso, se uniu muito mais. E aos poucos meu pai foi colocando um filho para estudar fora, pagando, né, cursinhos, e graças a Deus todos se formaram, né, dos meus irmãos mais velhos. Apenas eu que me dediquei ao futebol ainda não sou formado. Fiz só um semestre de educação física, enquanto eu jogava no Rio Branco de Americana. No mundo da bola. Aí não tive mais tempo. Eu falei, não, depois que eu encerrar minha carreira de futebol, eu termino essa faculdade. Antes de jogar futebol, você já teve outra profissão? Não. Porque assim, eu trabalhava com meu pai, ajudava ele na... Na mecânica? Não, quando meu pai trabalhava na mecânica, eu era muito novo. Então eu não peguei essa fase do meu pai. Eu não lembro mesmo dele trabalhando em mecânica. Eu lembro mais dele mexendo com política e na terra dele, na fazenda, plantando roça, essas coisas, plantando arroz, feijão. Você ajudava na política e na fazenda? Eu ajudei mais na roça, plantando. Aí foi um dia que meu pai falou, ó, se você quiser sair dessa roça, você vai ter que virar jogador. Foi? Foi. Né, porque eu gostava muito de futebol e eu falando, pai, eu não quero essa vida pra mim, ficar trabalhando na roça, capinando, roçando mato. Aí ele falou, não, então você vai ter que se dedicar. Bom de capinar, o que eu posso... Era. Você era bom em capinar, eu era o mais rápido. Era? Era, o mais dedicado. Meu pai gostava de mim porque eu pegava ali, eu terminava mais rápido que todo mundo. Quando eu pegava ali a minha leira, eu ia até o final mais rápido. Eu não enrolava no serviço. Ah, legal. E aí seu pai disse que era para você investir na bola. Ele falou, outra vida eu não posso te dar. Então, você tem um talento, investe, né, que você vai conseguir. E isso aí me ajudou muito, porque sempre nos momentos mais difíceis, né, que eu passei, jogador passa muitos momentos difíceis, eu sempre lembrava do meu pai falando isso, né. Então, eu sempre usava aquilo como motivação para mim. Eu falava, não quero voltar para a roça. Não quero voltar para aquela vida que eu tinha, que é muito sofrido. Né? Você trabalhar na roça, no sol quente. Eu falar, não, é melhor eu sofrer aqui jogando bola, nos treinamentos, nos trabalhos físicos, do que eu voltar para lá. E, com certeza, como é que você foi entrar no mundo da bola sendo muito franzino? Essa foi uma dificuldade que você encontrou? Foi, eu jogava no futsal na minha escola. A gente formou um time, através do nosso... professor de educação física, ele viu a gente jogando, viu que a gente tinha talento, selecionou alguns meninos da cidade e fez um time de salão. Aí esse time de salão foi crescendo, nós passamos para o de campo. Foi quando, em 93, o Rio Branco de Americana, que era treinado pelo Cilinho, foi na região fazer peneira. Né? Aí eles anunciaram na televisão e eu fui para lá. Aí, graças a Deus, passei. Eu tinha 14 anos na época. O Cilinho te viu? O Cilinho, ele mandou o irmão dele, que era o olheiro dele. Mandou o irmão dele, selecionou vários jogadores na região. Né? Desses jogadores eu era o menor. Né? Aí ele selecionou, aí falou, ó, esses jogadores vão para a Americana, mas chegando lá, vão ficar um período de 1 mês de teste. Né? Aí eu lembro que quando eu fui pegar o ônibus, na verdade, eles não marcaram uma data. Eles falaram, ó, a gente vai ligar para vocês e vocês vêm aqui para São Paulo para ver se vocês vão ficar mesmo, ver se vocês vão se adaptar. Aí eu já tinha até esquecido disso, né? Tinha passado já 6 meses dessa peneira, quando eles ligaram 5 horas da tarde para me viajar às 7 da noite. Aí eu falei, não dá tempo, eu já tinha até esquecido, pensei que vocês não iam me levar. Ele falou, não, o ônibus passa aí, tá vindo jogadores de Imperatriz, vai pegar você em Estreito e vai ter outros jogadores em Araguaína. Aí eu falei, não, eu não vou não. Aí meu pai foi no telefone, não, meu pai apaixonou, não, ele vai, eu vou embarcar ele agora, tal. Aí me colocou dentro do ônibus sem nada.
Não deu Sem tempo. nada? Sem nada. Eu peguei um tênis da minha irmã, que eu não tinha tênis, peguei um tênis da minha irmã, pegou as roupas, fui sem toalha. Aí minha irmã em Araguaína ficou me esperando. Eles ligaram, era 2 horas, aí ela comprou algumas coisas, deu tempo dela levar para a rodoviária. E meu cunhado, né, casado com minha irmã, estava esperando, e ele não me conhecia. Não te conhecia Não ainda? me conhecia, ele ia me ver pela primeira vez. Aí ele sabia que eu estava indo jogar bola e viu 7 meninos esperando o ônibus chegar. E só menino forte, né? Só grandão, menino todo pancudo. Aí ele disse, ixi, agora vai descer o cunhado. Meu cunhado aí deve ser um touro, jogador forte, não sei o quê. Nunca nem conversei com ele, às vezes tem até ciúme da irmã dele. Eu sei que ele ficou esperando lá. Ele disse que quando foi descendo, aí viu aquele menino magrelo, pequeno, 46 quilos. E nessa época eu tinha 46 quilos. 46. Hoje você tem quanto? Tenho 60 quilos. 60 quilos. 60 quilos. Aí ele disse que quando me viu, ele olhava para o pessoal lá e olhava para mim. Aí disse que ficou com dó de mim. Falou, aí, ele disse, só pensou, não falou nada para mim nem para mim. Ele falou, esse aí volta na semana que vem. Porque ele olhava para os caras e olhava para mim. Falei, esses caras vão atropelar ele lá. Aí, e foi justamente ao contrário. Com uma semana, aqueles brutamontes, né, falando assim, voltaram e eu fui o que fiquei. E você ficou? E eu que fiquei. Aquele pessoal todo voltou e só eu fiquei. Mas é porque eu era rápido, eu jogava salão. O Cilinho gosta muito de jogador que dribla, que toca rápido, toca tem rápido, que velocidade. pensa, né? Ele tem velocidade, então o pessoal gostou de mim. Aí eu já cheguei lá, o Rio Branco nunca tinha sido campeão paulista de qualquer categoria de base. Eu já cheguei para o Dente de Leite. Nessa época foi a época que a Bandeirantes lançou um campeonato paulista Dente de Leite com o Luciano do Vale, o Rivelino e o Eli Coimbra. Aos sábados. Não sei se você lembra. Eu me lembro. Todo sábado. Então eles lançaram e convidaram o Rio Branco. E aquele ano que lançou, em 94. Aquela competição revelou muitos jogadores. Revelou. E aí eu já cheguei, fui um do destaque, fomos para a final contra o Corinthians. No último minuto eu faço o gol do título. O Rio Branco foi campeão daquele campeonato. Aí minha família foi ao delírio. Eles assistindo lá no Maranhão, nunca imaginava. Eu fazendo o gol em cima do Corinthians no último minuto. Um título inédito para o Rio Branco. Então aquilo foi destaque. Aí eu fui para a seleção sub-15, depois fui para a sub-17, fui campeão sul-americano. Brasileira, né? Fui campeão sul-americano e mundial, com o Ronaldinho Gaúcho. Daqui a pouco você vai contar muito mais. Esse é só o início dessa carreira brilhante do Anailson, que ainda continua. Ainda hoje ele vai dizer onde ele deve jogar, agora nos próximos dias, com quem que ele deve assinar contrato. E ainda hoje o Anailson vai responder a pergunta na marca do pênalti. Ele não sabe a pergunta, mas você em casa fica sabendo agora. O Atlético não se interessou em renovar seu contrato. Você sente que teria condições de jogar mais temporadas no Dragão? Daqui a pouco, Anailson na marca do pênalti. Alegria, produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada, venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte, 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço. Qualidade e montagem grátis e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório, é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Estamos de volta tabelando com Anailson. Ele que brilhou com a equipe do Atlético,
conquistou vários títulos com a camisa do Dragão, fez sucesso no São Caetano e em vários clubes do futebol brasileiro. E ainda está em atividade. Ô, Anailson, a gente estava falando agora das suas passagens pelas categorias de base da seleção brasileira, campeão mundial sub-17. Sul-americano. Sul-americano sub-17. No Rio Branco você jogou até que ano? Até 2000. Chegou a profissionalizar lá? Foi, disputei o campeonato. Cheguei até o profissional, fui lançado pelo Zé Teodoro. Aí disputei o Campeonato Paulista, fui o destaque do Campeonato Paulista, foi quando São Caetano me contratou. Durante a sua passagem pelo Rio Branco, aliás, não foi só você. Vários jogadores tiveram problema de alteração ou adulteração de idade. A começar pelo Sandro Hiroshi, se eu não me engano. Que é logo do depois- Estreito. Que é do Estreito também, né? É seu amigo lá de infância, não? É, eu que levei ele pro Você Rio que Branco. levou ele pra lá? Eu que levei ele. Porque eu tava só. Não, pode terminar depois aí. Não, e aí, ele teve um problema de idade e logo depois você também. O que aconteceu, Anailson? Por que você ficou mais velho de uma hora para outra? no Rio Não, Branco? foi quando eu jogava nos campinhos de terra, né? Aí o pessoal falava, Nailson, diminui um ano, porque você é franzino, a idade de você competir com os mais fortes. Aí um rapaz chegou, falou, não, pode deixar que eu arrumo a documentação. Aí colocou um ano e você na época eu tinha 13 anos, você nem se importa. Você quer jogar. Você não sabe o problema que você está criando para a sua vida, né? Eu falei, não, pode fazer. Aí ele fez. Você alterou um ano? Um ano. Um ano. Aí eu fui para o Rio Branco. Aí foi quando eu fiquei 6 meses e Aí eu voltei de férias no Maranhão, aí o treinador lá, que era o nosso preparador físico, o professor de educação física da escola, ele falou, ó, Nailson, o Sandro está muito bem. Tu não quer levar ele, que vocês são amigos desde a infância, que ele fazia um teste lá? Eu falo, não, eu levo. Aí eu liguei no Rio Branco, é igual você? Joga igual você? Eu falei, joga? Aí ele falou, não, então pode trazer. Que a gente paga a passagem. Aí ele foi, fez o teste. O rapaz fez o mesmo que fez no meu documento, fez o mesmo com o dele. E a gente foi. Ele também chegou e ficou. Parece que ele diminuiu um pouco mais, né? Diminuiu Não. 3. Não, foi não, um ano um também. ano também. Um ano também. Um ano. E o Sandro, a diferença de 2 meses, né? Porque ele é nascido em novembro e colocou só para nascer no ano seguinte, né? Aí deu aquele rolo todo. Porque quem entregou o meu, quem entregou na verdade, aí a gente começou a se destacar, né? Isso. Tudo. Aí ligava o cara do Tocantinópolis, que é o Salim, que é o presidente do Que é Tocantinópolis. presidente até hoje lá. Até hoje. Ele ligava pedindo dinheiro. Só que a gente nunca tinha jogado no profissional. Eu recebia R$60, R$100. Você passou pelo Tocantinópolis? Não, o Sandro passou. O Sandro passou. Como eu saí primeiro, eu não passei. O Sandro, que ficou no Estreito, foi jogar no Tocantinópolis. Aí o Salim começou a ameaçar que ia entregar. Eu falei, eu não vou pagar, não. Se quiser entregar, entrega. Aí o Sandro... Ele estava te cobrando também? Não, de você não, né? De mim, do Sandro. Ué, e de você mesmo sem ter cobrado? Nisso o Sandro ainda não tinha ido para o São Paulo. A gente ainda era da categoria de base. A gente só estava na seleção brasileira, se destacando, sendo campeão paulista. paulista. Salim enchendo a paciência. Não, só chegava a notícia, tem um cara ligando tal, que diz que vai entregar o gato de vocês. Não, pode entregar. Porque o Rio Branco falou, não, se entregar não tem nada. É só alterar um ano, vocês estão bem aqui, volta ao normal. Se vocês pegar alguma suspensão... Então o Rio Branco tinha ciência? Não, depois. Que entregou. Só que a gente falava assim, não, é mentira. A gente falava, não, isso aí é doido? mentira. Que gato que? Que gato. Se o cara quiser entregar, entrega. A gente não ia falar, né? Vocês imaginavam que não ia descobrir. Não... Falava, não, mas se o cara entregar, entregou. O cara pedia 150 mil. A gente não tinha dinheiro para nada. Aí depois o Sandro foi vendido para o São Paulo, aí que ele ameaçou mesmo, pediu 300 mil para o Sandro. Aí o pai do Sandro falou que não ia dar. Ele falou, não, então eu vou entregar. E ele ficou ligando para os clubes. Ligou primeiro na Ponte Preta. E como eu jogava com o Mineiro, né? O Mineiro é o que jogou no São Paulo, fez o gol de título mundial e foi para a Alemanha. Aí o Mineiro foi e me ligou. Nailson, tem um cara ligando do Rio.
lá de Tocantinópolis, aqui para Ponte Preta, para o diretor, dizendo que vai entregar a documentação tu e do Sandro. Vê se vocês dá um jeito nisso, vê não sei o quê. Aí eu falei, não, mineiro, ele está pedindo dinheiro, eu não vou dar dinheiro. O Sandro também disse que não vai dar. Pode entregar. Se ele tiver documentação, pode entregar. Aí ele, porque o diretor aqui disse que não quer. Né? Não vai mexer com isso, não, o diretor aqui da Ponte. Aí ele ficou ligando nos clubes, em cada clube, né? Aí foi quando o Botafogo estava caindo para a 2ª divisão. E o Sandro estava no São Paulo. Nessa época, eu ainda estava no Júnior do Rio Branco. Aí o cara do Botafogo foi e falou, não, eu vou arrumar um jeito de tirar uns pontos que a gente perdeu para o São Paulo, que o Sandro jogou, Isso. e com esses 3 pontos a gente sai da zona. Aí foi quando o Botafogo comprou, pagou 150 mil desse documento, o cara entregou o documento do Sandro, não entregou nem o meu, entregou o do Sandro. Do Sandro. Que o meu nem precisava, eu não estava, nem o Rio Branco estava parado nessa época. Aí entregou, aí o Botafogo foi e parou. Né? O Campeonato Brasileiro deu aquele rolo, voltou os pontos para o Botafogo. Aí depois, quando ele entregou o do Sandro, o meu ele entregou de graça. Né? Ninguém quis comprar o meu não tinha, Você não estava no envolvido. profissional ainda. Aí ele entregou o meu de graça, mas o meu foi junto. Só que o meu deu pouca divulgação por isso, por eu não estar na mídia. O Sandro já estava no São Paulo, então deu a mídia maior. Se eu já estivesse no São Caetano, aí a mídia tinha sido grande. Aí só depois que eu fui para o São Caetano. Aí já ficou sabendo, você foi arrumar, consertou? Foi, a Você CBF chegou a ser suspendeu suspenso, não? 6 meses. 6 meses? Peguei 6 meses, o Santos 6 meses, só que eu acabei cumprindo 7 meses, não sei porquê. Eu voltei a jogar depois de 7 meses. Aí o Rio Branco ficou me pagando, fez um novo contrato comigo, ele só exigiu que eu ficasse treinando essa época. Para quando eu voltasse a jogar, eles já iam me lançar no profissional. Como é que surgiu o São Caetano na sua vida? O São Caetano, na verdade, eu sempre orei para Deus para sempre me direcionar para os clubes certos. Né? Então, eu sempre pedi para Deus, quando eu saísse do Rio Branco, para ele me levar para um clube bom. Eu pensava, clube bom era Flamengo, era Corinthians, era São Paulo, era Santos. Quando surgiu o São Caetano, eu falei, meu Deus, tanto que eu pensei em um time bom e surgiu o São Caetano. Só que a proposta era muito boa, né, financeiramente. Eu falei, não, já que Deus está abrindo a porta aqui, eu vou. Né? E primeiro eles me pediram por empréstimo. Então eu fui, aí fiquei 6 meses, aí eles já me compraram. Eu fiquei aí praticamente 8 anos como o jogador mais caro de transação nacional. O São Caetano pagou de um time brasileiro para o outro, né? Isso. O São Caetano pagou 2 milhões em meu passe de dólares. Mesmo? Mesmo. Então, de jogador de um time brasileiro para o outro, eu fiquei até o Oscar agora. Era eu. O jogador mais caro de um time para o outro. O São Caetano me comprou do Rio Branco. E aí, para mim, foi maravilhoso. Eu saí do São Caetano. Hoje, em todos os lugares que eu vou, se eu tivesse ido para o Corinthians, o pessoal com certeza iria me esquecer. Porque o Corinthians tem vários ídolos. Mas do São Caetano, o pessoal lembra de mim. Lembra do Ademar. Então, o pessoal amou muito aquele jeito do São Caetano jogar. Como que o São Caetano fazia o futebol. Era o segundo time de quase todo e a gente brasileiro. Criou essa raiz com o São Caetano. Então, todo lugar que eu vou hoje no Brasil, o pessoal, Nailson do São Caetano, Nailson do São Caetano. Então, o pessoal começa a lembrar. Então, eu agradeço muito a Deus por ter feito parte daquele grupo. E eu aprendi muito como se fazer futebol vitorioso, que era o que o Atlético estava fazendo. Futebol vitorioso, futebol competitivo, futebol de você manter ali uma base boa, de você planejar, né? Que o São Caetano saiu do nada, mas foi planejado. Eles mantiveram uma base ali, foi trabalhando, melhorando aos poucos. Então eu agradeço muito a Deus por eu ter ido para o São Caetano, ter aprendido, porque eu me encaixei muito bem, o meu estilo de jogo com o que o São Caetano jogava. Então eu sempre pedia, não, eu tenho que ir para um time que joga para frente, porque eu jogo para frente. E às vezes
no Rio Branco eu tive muita dificuldade de subir para o profissional, porque chegava um treinador, ele não gostava de jogador franzino, baixo, que jogava para frente, gostava de jogador que marcava, que jogava para trás. Então, depois que eu peguei o Jair Pisserni no São Caetano, assim, decolou, porque era o estilo de jogo do São Caetano, era muito parecido com o que eu gostava de jogar. É isso aí, daqui a pouco você vai falar mais sobre o São Caetano, quero saber sobre o Serginho, sobre a decisão da Libertadores, sobre a decisão do Campeonato Brasileiro e por que o São Caetano caiu tanto. Daqui a pouco você vai falar sobre isso. E ainda hoje, Anailson vai responder a pergunta na marca do pênalti. O Atlético não se interessou em renovar seu contrato. Você sente que teria condições de jogar mais temporadas no Dragão? Daqui a pouco, Anailson na marca do pênalti. Agora é hora, oi de alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você. Venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço. Qualidade e montagem grátis e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Estamos de volta tabelando com o Anailson. Lembrando que o nosso programa tem o apoio dos produtos 3A. Se você precisa de produtos de limpeza para sua casa, para o seu carro, limpeza automotiva, tintas, massa corrida, embalagens, procure a 3A com a sua super loja na Avenida Perimetral Norte ou entre em contato pelo telefone. Anailson, jogando pelo São Caetano, você viveu algumas passagens marcantes. Primeira decisão de Campeonato Brasileiro entre São Caetano e Atlético Paranaense. Uma decisão completamente improvável, né? O que faltou para conquistar o título? Na verdade, a gente terminou, acho que, os pontos corridos com 11 pontos na frente, né? Do Atlético Paranaense. Eu acho que o São Caetano faltava experiência, não dentro de campo, faltava fora. Porque toda decisão que a gente chegava, mudava tudo. A de 2000 você estava, da Copa João Avelange? Estava, né? Foi, cheguei também. Contra o Vasco? Cheguei também. Contra o Vasco. Eu também estava nessa decisão, estava fazendo reportagem, estava perto daquela arquibancada que caiu lá. Assim, ali também foi mais fora de campo do que dentro de campo, né? Porque dentro de campo vocês iam ganhar o título. Eu não sei nem se eu posso falar assim no ar. Por que o São Caetano disputou aquele jogo com... Não, eu prefiro não falar, né? Pode falar, ué. Não, porque envolve CBF, essas coisas, eu prefiro não falar. Porque a CBF chegou até a ameaçar o São Caetano, né? De rebaixar ele. Por isso que o São Caetano foi já sabendo que ia perder, porque vários jogadores chegaram pro dia do jogo. Pro segundo jogo no Maracanã, né? Foi. Na verdade, ali se reuniu o São Caetano só para fazer festa pro Vasco. Que o Vasco ficou treinando e o São Caetano, ninguém treinava, né? Então, do Atlético Paranaense é porque chegava a final, mudava tudo. Mudava treinamento, mudava concentração. Eles traziam a família para perto da gente, chegava a final, afastava todo mundo. Então, aquela alegria, assim, o que a gente detectou foi isso, aquela alegria que tinha durante o campeonato, durante quarta de final, semifinal, chegava na final e eles deixavam a gente tenso. Né? Falta de experiência. Faltava experiência. Não mexer no que está dando certo. E mexeu, perdeu. Mexeu na final da Libertadores, perdeu.
E teve um paulista que vocês ganharam e aí Em já 2000 foi diferente. Já, que aí o Muricy não deixou ninguém meter a mão. É. O Muricy brigava até com o presidente. O Muricy, ele é bravo, só que ele é do lado do jogador. Tudo que for para melhor para o jogador, ele fica do lado do jogador. E foi com o Muricy Ramalho. A gente foi campeão por causa do Muricy. Anailson, a morte do Serginho foi uma fatalidade? Ou foi um descuido? Descuido. Porque a gente apresentou em janeiro, para pré-temporada, e ele já apresentou o problema. Só que ele era o mais forte, né? Nunca tinha sentido nada, ele era aquele cara mais forte do grupo, que fazia tudo. Você ficou sabendo que ele tinha o problema antes? Todos sabiam. Todos sabiam? Todos sabiam. Que ele tava Todos correndo risco? brincavam, todos brincavam. Ah, é? Até o próprio Serginho. Ah, se eu morrer, vai ficar mesmo as coisas pro Ricardão. Não sei o Brincando. quê. Brincando, todo mundo brincava. Só que cada vez os médicos lá, né? Não sei se era do INCOR, se era algum hospital que ele foi fazendo, falava, ó, é sério. Tem que fazer tal exame mais detalhado. Porque não está saindo o problema dele. Isso em janeiro. Aí a gente, Campeonato Paulista. Aí chegamos até a final, foi campeão. E a gente na Libertadores. Fomos sair contra o Boca, acho que nas quartas de finais ou semifinais desse ano. E o técnico Muricy. E terminou a Libertadores e já começou o Brasileiro. Então ele não teve um intervalo de fazer esse cateterismo. Que os médicos foram pedir, não, agora ele tem que fazer o cateterismo. E foi justamente essa época que o Serginho estava na sua melhor forma no São Caetano. Tá, muito bem. Muito bem, porque ele era banco. De vez em quando ia jogar fora, que ele ia, né? Porque a zaga era o Dininho e o Daniel. Então o jogo duro fora, aí colocava ele ali como terceiro zagueiro, volante. Mas ele era o reserva do zagueiro. E nesse ano ele pegou titular, ele estava tão bem, porque o Romário indicou ele pro Fluminense. Ele marcou tão bem um jogo do Romário, que o Romário, rapaz, vocês têm que trazer aquele jogador do São Caetano. Aí quando ele acertou com o Fluminense, o Serginho, aí o São Caetano, não, renova aqui com a gente te dá o mesmo salário de lá. E ele gostava tanto do ambiente do São Caetano, que a gente era uma família muito boa, todo mundo unido, esposa, filho, todo mundo unido, tinha um grupo muito bom, ele preferiu ficar lá por isso. Mas ele já tinha até acertado com o Fluminense. E voltando para o caso dele, então os médicos queriam o quê? Que ele ficasse uma semana sem fazer nada, porque ele ia fazer o cateterismo, uma semana, e não abria essa brecha para ele fazer esse exame. Então ele foi levando, e o São Caetano também foi levando, só que a gente viu várias vezes o médico do São Caetano avisando, gente, tem que parar o Serginho, eu estou sendo pressionado pelos médicos lá. Tem que parar, porque alguma hora pode acontecer uma coisa, ele pode morrer. Só que ele fala, não sinto nada, tal, faço tudo. Às vezes eles estão enganando, é uma coisa que não é. É uma chance em 1 milhão. Foi o jogo contra o São Paulo, não foi? Contra São Paulo. Você estava em campo? Por isso, não estava em campo. Não estava, não. Onde é que você estava? Não, eu estava em casa. Você estava em Eu casa? não tinha ido para o jogo. Por isso que quando ele caiu, todo mundo foi em cima e já falou, não, calma que é porque ele tem problema. Os jogadores todos sabiam. Todos vocês sabiam? Todos sabiam, os jogadores e ele, a família dele. O que você sentiu quando você viu ele caindo? Olha, primeiro eu me senti muito triste, só que eu pensei que ele não fosse morrer. Por ele ser tão forte, né? Ele é aquele cara que não sentia cansaço. Se tivesse que treinar 3 vezes no dia, ele treinava. Eu sempre fiquei na esperança ali de vir a notícia do hospital que ele estava bem. Só que quando chegou que ele tinha morrido, eu não acreditava, eu só chorava. Eu não acreditava que eu tinha perdido um companheiro ali. E às vezes ele poderia ter sido salvo. Verdade. Se alguém tivesse levado a sério. Ou eu, né, ter falado sério com ele, ou seja, para, cara. Vai fazer os exames, ver o que você tem. Ou alguém da diretoria, alguém ter feito alguma coisa por ele. Pensaram só no clube, né? Não pensaram no profissional. Anailson, aí você jogou no São Caetano até que ano? Até 2005. Até 2005. Depois? Fui para o Japão. Tive 3 meses no Marília depois, e depois eu fui para o Japão. Como é que foi lá no Japão? Muito bom. Legal? Gostou? Foi maravilhoso ter passado por lá,
Porque eu aprendi o que é futebol, Ah. assim, futebol de nível de Europa. Tudo, assim, em termos de campo, de material, deles fazer de tudo para o jogador jogar bem. Estrutura. De estrutura. Coisa que no Brasil não tem. É. Não tem. O futebol brasileiro, não sei como que revela. E do Japão, você? Aí eu voltei para o Brasil, fiquei 2 meses no Santo André e vim para o Atlético Goianiense. Quando surgiu... Só que no Santo André eu não cheguei assim a jogar, não. Quem te ligou para... Você foi um dos contratados da federação. Da federação. Aí eu estava em Santo André, morando, quando o Jair Rabelo me ligou. Jair Rabelo. Jair Rabelo. Falou, ó, a federação aqui está quer fazer um campeonato em 2007 diferente, quer contratar um jogador para cada time, vai ter um sorteio. Aí eu já falei, não, mas se eu for, eu quero ir ou pro Goiás ou pro Vila. Foi? Foi, que eram os times que eu conhecia. É. Eu não conhecia o Atlético. Eu É. não posso mentir, eu nunca tinha ouvido falar no Atlético Goianiense. Eu tinha ouvido falar no Goiatuba, agora Craque, esses times também não. E daqui eu conheci o Goiânia, pelo Jailson, vizinho meu lá do Maranhão, de Porto Franco, ter sido campeão pelo Goiânia, então a gente sabia na região do jogador profissional lá da nossa região, que estava aqui em Goiás e era do Goiânia, mas do Atlético não. Aí eles falaram, não, o Jair, fica tranquilo, a gente vai fazer de tudo para tu cair ou no Goiás ou no Vila. Eu falei, não, então beleza, que eu não quero ir para o interior não, porque eu estou tendo proposta aqui dos times de São Paulo para disputar o Campeonato Paulista. Mas como aí é mais perto do Maranhão, e às vezes é bom eu ficar uma época aí em Goiás, disputo 4 meses, depois eu volto aqui para São Paulo. Já que o Santo André quer renovar comigo aqui, eu volto para cá. Aí foi quando eu vim, assinei o contrato, esperei 15 dias aí que eles me deram a notícia. Ó, Nailson, você caiu no Atlético. Mas que não, Atlético Goianiense. Falei, rapaz, meu Deus, você não disse que eu ia pro Goiás ou pro Vila, cara? Ele falou, não, Nailson, mas fica tranquilo, tu não queria um time da capital? Eu falei, mas o Atlético é da capital. Eu falei, é de Goiânia? É. Eu falei, não, então beleza, já que é de Goiânia, da capital, beleza. Não, ele falou assim, não, mas você vai gostar, porque o Atlético está se organizando. Vem aqui conhecer. Né, que ele ficou com medo de eu desistir. Né, de eu desistir Agora, não ir se para o você Atlético. desistir, desistir de ir para o Atlético. Aí eu cheguei, né, já vim para a apresentação, quando eu cheguei no hotel, os caras já me deram a camisa do Atlético, achei bonita, por parecer com a camisa do Flamengo. Não sabia. Por parecer com a camisa do Flamengo, já achei bonita. Aí veio o diretor, né, veio o Adson, e tinha mais um diretor agora que eu não me recordo. Aí eles já me cumprimentam. Não, Nailson, aí já me levaram no estádio, no Acioli. Eu falei, um time que já tem estádio. Eu falei, não, bom. Bom, é. Aí já me levaram no CT, no Urias. Nossa, tem CT Tudo também. arrumadinho. Ótimo, muito além do que eu esperava. Aí ele falou, não, você vai gostar, porque nosso time foi vice-campeão ano passado. E manteve a base, então você vai se encaixar. Porque saiu o camisa 10, o Fabinho, então você vai se encaixar ali. Isso. Por isso que eles disseram que me escolheram, né? Porque eu ia me encaixar o Adson ali. disse que te escolheu. Aí eu falei, não, então beleza. Aí o Arthur Neto, não, eu jogo pra frente. Eu falei, não, então eu vou me encaixar no Atlético. Qual era a relação da diretoria com os atletas no Atlético? Assim, muito boa. Muito boa. Eu lembro que tudo que o Adson ia fazer, ele principalmente chamava a gente. Aqueles do começo. Do começo. Ó. Chamava a panela. Chamava aqueles desde o começo que estavam lá. A gente está pensando em fazer isso. A gente está pensando em reformar um campo. A gente está pensando em trazer jogador tal. Tu acha que ele se encaixa? Vocês conhecem ele? Qual é o perfil dele? Ele é de noitada? Não é? Ele vai nos ajudar? E esse treinador? Será que ele vai se encaixar o estilo do atleta jogar para frente? Então tudo falava. Um dava opinião, um dava o outro, mas sempre quem tomava a decisão era a diretoria. A gente dava a nossa, mas quem tomava a decisão era a diretoria. Daqui a pouco a gente volta e o Anailson vai responder a pergunta na marca do pênalti. O Atlético não se interessou em renovar seu contrato. Você sente que teria condições de jogar mais temporadas no Dragão? Daqui a pouco
Anailson na marca do pênalti. Agora é hora, oi de alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você. Venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço. Qualidade e montagem grátis e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Estamos de volta, tabelando com Anailson, ex-jogador do Atlético, que está na ativa e que agora está prestes a assinar com um novo clube. Vai disputar qual série do futebol brasileiro, Anailson? Olha, provavelmente A, B ou a C. A, B ou a C. Que é os que tá tendo assim proposta. Só que eu ainda não posso comentar enquanto não fechar. Mas está bem encaminhado? Tá. Está bem encaminhado. Então, vai ser uma coisa boa? É, muito boa. Muito Por boa. isso que eu estou esperando para ser uma coisa boa. Você tem quantos anos, Anailson? 34. 34. Na identidade... Original. Original. 34 anos. 34 anos. Com cara de 20. E você vai jogar até quantos anos? Eu queria jogar até os 38, Ah. né? Mas eu não sei, né? Às vezes eu falo 2 anos, 3 anos. Eu vou deixar correr, né? Enquanto eu tiver essa alegria, essa disposição de treinar, tiver aparecendo time bom, eu vou continuar jogando. E nesse momento você sente que tá bem? Em plena forma física. Em plena forma os física. trabalhos que eu venho fazendo no Atlético. Você está treinando lá no Atlético, mantendo a Treinando, fazendo a pré-temporada lá, com o Dudu e o Trevisan. Dudu e o Trevisan. E olha que para treinar com eles, tem que estar bem das pernas. Recentemente você esteve lá no Rio Verde. No Rio Verde, convite do Arthur Neto. Quase caiu no início, depois quase classificou. E eu fiquei até com medo de ir para o Rio Verde, porque eu nunca tinha caído, né, de divisão. Sempre gostei de ir para time bom. E eu cheguei lá para disputar um segundo turno de campeonato, onde o Rio Verde não tinha ganhado nenhuma. Time com 2 pontos, e o penúltimo tinha 9, e os outros tinham 13. Com quem a gente ia brigar para não cair tinha 13 pontos, e você com 2 pontos. Falei, meu Deus, vai ser o primeiro time que eu vou cair na carreira, mas como era o convite do Arthur Neto, eu falei, não, eu vou, porque às vezes depois ele vai para um time bom. Isso. E vai querer me levar também. E o segundo turno lá, a gente fez segundo turno de Goiás e Atlético. Foi. Para sair do rebaixamento, e graças a Deus. Não tinha lógica aquele time cair mesmo, não. Mas não foi fácil entrosar, não. Mas é porque depois chegou o Ramalho, chegou 2 zagueiros, chegou o Rai volante, chegou o Léo Mineiro, chegou mais um atacante, o Tatá, que acabou fazendo a diferença. É isso aí. O nosso programa tem o apoio do Shopping do Escritório. Se você precisa de móveis para o seu escritório, você quer montar o seu escritório, por exemplo, no cômodo da sua casa, ou então você tem um escritório, você tem uma loja e lá em cima, no mezanino, está meio desarrumado, vamos trocar os móveis do seu escritório, procure o Shopping do Escritório, lá tem os melhores preços, a entrega é rápida, tem qualidade, porque o Shopping do Escritório fabrica. E quem fabrica vende mais barato. E as lojas do Shopping do Escritório você encontra nos 4 cantos da cidade. E o Shopping do Escritório te presenteia com uma cadeira giratória. Aí você escolhe a cor, tem verde, tem vermelha, tem preta. Quais as cores?
Verde, vermelha, preta, azul, Preta. preta. Combina mais com o ambiente. Combina mais com o ambiente lá que você está imaginando de colocar a cadeira? Né? É. Tem uma escolinha de futebol no Maranhão, já vai para a secretaria. Ah, você tem uma escolinha lá? Tenho. Como é que é? Atende muitas crianças? Tem muitos Eu alunos? comecei em janeiro, né? Ah. Tem 93 alunos. 93 alunos. Você cobra baratinho ou você arranca R$40. R$40? Tá bom, né? Muito barato. Muito barato. Tem bolsista? Menor. Tem. Os bolsista. melhores. Os melhores são bolsistas. Os melhores. E aí tem que estar bem na escola também. Também. E eu também tenho uma escola de educação infantil. Também particular. Onde? Tudo em estreito. Tudo estreito. Tudo em estreito. A escola o quê? Do pré a... Do pré ao nono Já. ano, né? Que fala agora. Ah, é? Do jardim ao Do nono jardim ano? ao nono ano. Do jardim ao nono ano. Já tem quanto tempo essa escola? Essa escola foi através do São Caetano. Foi Através do dinheiro São da minha Caetano? venda. É? Foi. Por Ele que você se inaugurou em interessou em fazer 2002. Porque eu queria investir na minha cidade. Ah, Né? Como eu sou de lá, eu gosto muito da minha cidade e minha cidade não tinha escola de qualidade para criança. Você é casado, Anailson? Casado. Qual é o nome da esposa? Divina. Divina. Tocantinense, como eu sou divisa de estado, eu fui buscar ali do lado. Ah, tá. Tocantinense. Ela é de qual cidade? Palmeiras do Tocantins. Palmeiras do Tocantins. Conheci ela lá no festival de canção, onde eu era jurado. Acabei dando nota 10 para ela e casando. Ela cantava, é? Era cantora. Nota 10. Você nota 10, já conheceu? Já tal? conheci, começamos a namorar e depois a gente casou. O que ela significa na sua vida? Muito, porque ela me incentivou muito, né? A época que eu conheci ela foi a época que eu estava suspenso. Né? Através do gato. Estava suspenso, então ela foi aquela fonte de inspiração. Né? Eu sempre me dedicava mais aos treinos pensando nela. Eu falava, não, eu tenho que me dedicar, que eu quero casar com ela. Eu vou me dedicar, eu vou dar uma vida melhor para ela, que ela é a mulher da minha vida. Né? Então ela serviu de inspiração para me dedicar mais ao meu trabalho. Tem quantos filhos? 2. 2. O Isaac, Um é o Isaac? de 6 anos, e a Alícia, Ah. de 1 ano e 6 meses. Alícia. Alice, menina, um casal. pequenininha. Pequenininha, Ah. fofinha, engraçada de filha, é uma bênção em nossa vida. E o Isaac? Depois que eu tive meus filhos, minha vida mudaram. O Isaac, nossa, é a alegria lá de casa. Você acha que vai mexer com bola? Ele tem muito talento, né? Muito talento. Eu procuro ensinar o máximo para ele. Está em escolinha também, porque ele é dedicado, acho que ele viu minha dedicação ao esporte. Ele é muito dedicado, gosta muito de futebol e faz tudo com a bola. O máximo, dou escola e estudo, e futebol. Quando ele crescer, ele vai decidir. Aí um dia eu vou fazer igual meu pai falou. Um dia ele falou, ou a roça ou o futebol. Né, eu escolhi o futebol. Um dia eu vou falar, ô Isaac, ou estudo, né, tem uma hora que você tem que decidir. Ou estudo ou futebol. Aí ele vai decidir. O que ele decidir, eu vou apoiar. Vamos à pergunta na marca do pênalti para o Anailson. O Atlético não se interessou em renovar o seu contrato. Você sente que teria condições de jogar mais temporadas no Dragão? Olha, eu sou muito grato a Deus por eu ter, assim, eu sou uma pessoa muito próxima de Deus, porque eu sempre fui direcionado por Ele. E a resposta disso, da sua pergunta, e a resposta para o torcedor, foi a minha despedida do Atlético. Eu não dei resposta maior para o torcedor, para a diretoria, para a comissão técnica, de que aqueles 20 minutos que eles me colocaram em campo. Que todo mundo dizia, eu doido para jogar o Campeonato Brasileiro, né? Todo mundo dizia que eu não jogava, em 20 minutos eu provei que eu conseguia. Porque se tivesse mais um turno de campeonato, depois daquele jogo, eles iam ter que me colocar. Porque eu saí muito bem. Foi. Entendeu? Fiz um jogo fantástico, fiz um gol fantástico. Né? Então aquilo é a resposta disso aí. Com certeza eu teria condições de ajudar. Então vamos mostrar aqui os 2 gols que eu considero os mais importantes da sua passagem pelo Atlético.
o gol de 2007 e o último gol seu com a camisa do Atlético no final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Vamos mostrar aqui. Olha aí. Esse aí o gol de 2007, né, Anailson? E esse aí o do ano passado contra o América Mineiro. Aí os 2 gols. Esse aí foram os principais mesmo da passagem pelo Atlético, né? Foi, acho que você leu minha mente. Porque foi o começo meu no Atlético e o final. Pena que eu não tive a oportunidade de renovar, que mesmo eu jogando bem, fazendo esse gol, a diretoria não se interessou em mim para que eu pudesse renovar com o Atlético. Você sente que você ainda pode ter no futuro alguma participação no Atlético como dirigente ou alguma outra função como treinador? Você acha que você Eu pode? acho difícil. É difícil? Assim, de eu mexer lá. Porque primeiro eu tenho os negócios, né, que eu montei, que eu quero tomar de conta mais próximo. Meu estilo de futebol é diferente, vai ter que mudar, igual quer que eu mexa nas categorias de base, vai ter que mudar tudo. Para mim, trabalhar na categoria de base, eu nunca ia aceitar um jogador chegar no profissional e não saber chutar, se é direito, não saber chutar com a esquerda, não saber cabecear. A maioria dos jogadores sobe para o Atlético e não sabe nada. Então, eu venho de uma escola do Tele e do Cilinho. Onde eles ensinavam ensinavam a jogar futebol. A técnica, a você pensar rápido, né, a genialidade do futebol. Então, eu teria que começar do zero no Atlético. E muitas vezes isso aí incomoda muitas pessoas, às vezes o Atlético não vai ter essa paciência, né? Às vezes nós vamos perder campeonato numa base, mas nós vamos revelar. Que eu vou ficar preocupado é o jogador chegar completo e dar conta do recado quando ele subir. E se eu for para a comissão técnica, eu não vou ficar muito tempo, porque eu quero ser treinador. Né? Você quer ser treinador? Eu quero ser treinador. Porque eu acho muito ruim o que fazem com o futebol hoje em dia. Só estão pondo jogador para correr. Para marcar. Para marcar, para bater. Ensinar o jogador a jogar. Só dá físico. Por que não ensina a jogar? Verdade. A maior prova é eu fico emocionado quando o Barcelona, o Messi. Eu mesmo, há 2 anos atrás, eu trouxe um craque de futebol lá do Estreito. Vi o menino jogar, esse rapaz tem futuro. Quando eu cheguei com ele na categoria de base do Atlético, viram o tamanho do menino, aí falou, não, esse menino é baixo. O menino meia, driblador, dribla, de salão, aquele cara para fazer diferença num jogo. Aí você falou, eu sou alto, né? Não, eu não falei nem de mim. Eu falei, gente, quais são os melhores jogadores do mundo? O que o Messi está fazendo aí? Que altura o Messi tem? Vocês preferem ficar com um jogador alto? Vocês têm que ver o que o cara desempenha com a bola, o que ele vai ajudar o time. Olha o jogador primeiro. Você chega aqui, olha, não, esse jogador não dá porque é pequeno. Faz o trabalho nele, ele ainda é novo. Tem como ele ainda crescer, igual fizeram no Messi e outros jogadores, e Maradona. Faz o trabalho. Os melhores jogadores do mundo hoje é tudo pequeno, tudo rápido. O futebol está tão marcação que você tem que ter esse jogador pequeno, que ele é o rápido, ele é o que faz diferença. Aí hoje as bases, os treinadores querem tudo jogador alto. Não se preocupa com a qualidade, com o que o jogador vai render dentro de campo, aquele que vai fazer diferença. Anailson, você trabalhou em 2 times que têm uns trabalhos assim semelhantes. São Caetano e Atlético. São Caetano já não é mais o mesmo. E o Atlético está vivendo um momento complicado. O que você acha do caminho que o Atlético está seguindo? Está no caminho certo? Continua no caminho certo? O Atlético é o mesmo quando você chegou e que se empolgou e que virou aquela família de jogadores?
O que você imagina do futuro do Dragão, até pela dificuldade que o time está passando esse ano? Na verdade, eu, por ter um carinho tão grande pelo Atlético, por tudo que eu vivi lá dentro, né? Porque tu falando assim de Atlético, vem assim o pensamento, quando eu cheguei, o Atlético, 20 anos sem ganhar um título, né? 19 anos. E a gente na final contra o Goiás, todo mundo, não, vai dar a lógica, é Goiás de novo. Toda vez o Atlético chega, perde. E a gente mudar toda uma história. Depois ser campeão da Série C, depois já subir para a Série B. Depois, em 2010, eu já considero aquilo um título, né? Da gente sair de último numa Série A, primeiro ano, e a gente conseguir a permanência. O ano passado eu tive pouca oportunidade, né, de jogar no Brasileiro. Fui campeão 3 vezes goiano e da Série C. Eu fico com medo do caminho que o Atlético está tomando, porque é o mesmo caminho do São Caetano. Por quê? Porque eu vejo, se o Atlético não cair esse ano, ele cai o ano que vem. É. Hoje, eu entro no Atlético e só vejo o empresário desfilando, querendo pôr jogador aqui, para vender ali. Né? Porque não se faz. Assim. Claro, o São Caetano ficou de um jeito, que aí os caras começaram a ganhar dinheiro daqui, dali. Hoje o São Caetano é só jogador de empresário, é para vender jogador, é para ganhar, é só aposta de jogador. Né? Então, o que eu vejo é isso. Né? Futebol é coisa séria. Futebol é tão difícil. Eu sei o tanto que foi difícil para o Atlético chegar onde está. Só eu sei, porque eu joguei 5 anos, mas foi dedicação total ao Atlético. Minha esposa reclamou várias vezes, meu filho, né? Porque eu tinha pouco tempo para eles. Eu estou até curtindo esses dias, porque agora eu estou esses dias só treinando em casa, sem concentração. Mas enquanto eu estava no Atlético era total. E às vezes eu até ouvia críticas, que às vezes eu falava, será que o pessoal não vê o que a gente está tentando fazer com o Atlético? Mas às vezes o torcedor não acompanha o dia a dia, a imprensa, do que a gente fazia pelo Atlético, para a gente dar uma volta por cima, porque, queira ou não, eu tinha um nome a zelar ali dentro do Atlético. Né? Porque no começo eu praticamente era o jogador assim, que tinha mais nome, né, daquele time, que era mais conhecido nacionalmente. Mais ou menos o que eu quero dizer. Então hoje eu tenho medo, né, porque eu vejo que hoje o Atlético está apostando em muito menino novo, que não dá conta. Vai chegar numa Série A, na hora do pega para capar, na hora que entrar na zona de rebaixamento, na hora que ir para penúltimo, será que o torcedor pode apertar um menino desse? Complicado. Às vezes eu fico perguntando, será que é a hora mesmo do Atlético fazer uma renovação tão grande como ele quer fazer? Futebol não se faz desse jeito não, porque o São Caetano, ele só foi forte quando teve aquela base forte. Na hora que o São Caetano quis renovar de uma vez, afundou. Tinha que ser aos poucos, né? Tem que ser aos poucos e bem mínimo. Porque hoje a garotada chega aqui no Atlético, ela vem para passear em Goiânia, vem para namorar, vem para sair à noite, ela não sabe. E às vezes é conversando comigo, é conversando com o Márcio, é vendo nossa dedicação no Atlético, que ele vai aprender. Ele fala, opa, não, eu tenho que vir aqui para o Atlético. Os mais velhos, os mais experientes, estão treinando, se dedicando, os caras têm um amor tão grande pelo clube, então eu vou criar esse amor, eu vou me dedicar aos treinos. Porque o que eu tenho mais medo, o que eu estou vendo é o jogador chegando, não, se o Atlético cair, meu empresário vai me levar para outro time. Leva para outro lugar. Aí vai afundar, vai apagar o que a gente fez. Vai apagar o que o torcedor mais novo do Atlético só tem vitória, só tem título. Verdade. Então, eu tenho que falar isso porque eu gosto do Atlético. Anailson, você é feliz? Demais. Por ter tido uma vida tão vitoriosa na minha profissão como fora dela, né? Eu tenho uma família tão próxima de mim, né, de meus pais, de meus irmãos, como disse, minha esposa e meus filhos. E eu fiquei muito feliz com sua presença aqui hoje. Valeu, obrigado. Muito obrigado, Anailson, que você em breve esteja em outro clube e que ainda brilhe muito no futebol brasileiro. Tomara que seja por aqui pelo futebol goiano, quem sabe, hein?
Quem sabe, pintando algum convite aí. Quem sabe? É. Esse aí foi Anailson, tabelamos com ele aqui na PUC TV. Logo mais às 8h30 da noite tem o Mais Esportes.